E aí galera, Benimaru na voz. Obrigado pelo grande apoio que vocês nos deram nos últimos vídeos. E também muito obrigado mesmo por nos ajudar a bater 7.000 inscritos antes de dezembro. E como vocês bateram o triplo da meta da parte anterior, hoje eu e o Devin estamos trazendo a parte 2 do garoto fraco que foi escolhido pela espada lendária e se tornou o mais forte do mundo. O card da playlist desse anime vai estar passando na tela. Lembrando, se vocês gostarem do vídeo e quiserem a continuação, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos. E também comentem para dar mais engajamento. E se esse vídeo bater 1000 likes, eu faço a parte 3 desse anime. Na parte anterior, o Prota foi transferido para outro mundo e foi escolhido pela espada lendária. E depois de alguns acontecimentos, ele foi julgado pelos juízes do outro mundo por ter quebrado suas regras. Mas por ser a primeira ofensa dele, ele só recebeu uma multa de advertência. E antes de mandar o Prota embora, os juízes leram o formulário dele e ficaram surpresos ao descobrir que a besta divina da proteção de informação era o animal espiritual dele. E vendo os velhos chocados, o Prota ficou se achando maioral, mas logo em seguida os velhos caíram na gargalhada, já que não tinha como uma pessoa como ele ser o dono de uma besta espiritual lendária. Por causa disso, eles começaram a pensar que aquilo que o Pirralho escreveu sobre seu animal espiritual era mentira, e mesmo ficando sozinho na sala, não impediu dele ouvir os velhos fazendo piadinhas. Mano, eu entendo os velhotes não acreditarem que uma coisinha fofa dessa é um animal espiritual, mas chamar o Douradinho de bolha estúpida, eles estão indo longe demais. Eu até concordo que não tem como acreditar que um cara como o Prota derrotou o monstro de cabeça de bode, já que aquilo foi pura sorte de protagonismo, mas chamar o Douradinho de bolha deformada, eles estão pedindo para morrer. É claro que o Pokémon também ficou puto em ouvir isso, e ainda mais puto pelo fato do Prota ter revelado sua identidade, já que ele tinha proibido seu mestre estúpido de revelar sua identidade. E a desculpa do Prota para isso era que ele nunca conta mentiras. E enquanto dizia isso, o careca apareceu e mandou ele ir embora. E seguindo as instruções do calvo, ele atravessou o portal e foi transferido para uma das cidades desse Isekai. Mano, o cenário dessa cidade no estilo chinês está muito bonito. E enquanto agia como um esquizofrênico no meio da multidão, ele conseguiu descobrir em qual cidade estava de acordo com a antiga mitologia dos três mundos. Ao mesmo tempo, mostra um casal conversando sobre a missão do incidente paranormal da universidade ter acabado de receber uma classificação de perigo mais alta. E enquanto eles conversam, eles acabam vendo o nosso Prota agindo como um otaku esquizofrênico. E no mesmo momento a garota reconheceu que ele era Xian Xiak, o cara que derrotou o demônio Bode. Ficando surpreso com isso, o figurante acabou gritando o nome do Prota. E nisso as pessoas da cidade começaram a tratar ele como se fosse alguma celebridade. Mano, ainda não caiu a ficha pra mim, que nosso Prota se tornou tão popular só por ter derrotado um dos familiares dos cornos. Eu acho que deve ter algo a mais sobre isso. É claro, quando alguém fica famoso ele acaba ganhando hates, e o hater do Prota era esse cara. Ele diz que comparar o Prota, que era um grande idiota, com Gu Xingling era um insulto, já que Gu Xingling conseguiu um passe dourado no julgamento da Jade do Falcão Peregrino. Ao ouvir isso, o Prota não ficou com raiva. Ao invés disso, ele foi até a Jade do Falcão Peregrino, e quando chegou lá, a garota de antes começou a explicar que essa é a Jade do destino. Ela diferencia os escolhidos das pessoas comuns. Ela também determina a força do combate do escolhido, mas tem algumas pessoas que são muito fracas para passar nesse teste. Existem 5 níveis de poder para avaliar os escolhidos, e eles são dourado, roxo, azul, verde e branco. E o nível dourado significa que você é o mais forte, e apenas Gu Xingling conseguiu chegar ao nível dourado. Mas ignorando a explicação dela, o Prota correu e deu um pulo em direção da Jade. Nesse momento o anime fez uma grande cena como se fosse nascer um grande herói no mundo, mas logo em seguida ele acabou batendo a cara na Jade e ao mesmo tempo mostra que ele é do nível mais baixo. E vendo isso os figurantes ficaram decepcionados, mas o Prota não estava preocupado com isso, já que na sua cabeça ele era o protagonista do mundo. Então ao invés de colocar sua mão na Jade, ele começou a balançar a espada lendária. E nisso um flash de luz voou da espada em direção da Jade. Ao mesmo tempo, a Jade começou a quebrar e enquanto os figurantes ficavam chocados com essa cena surreal acontecendo na sua frente, o careca do julgamento apareceu do nada e ficou extremamente animado por ver pela primeira vez na sua vida alguém conseguindo quebrar a Jade. Enquanto o careca tentava recrutar ele, uma aura maligna entrou na espada lendária, mas o Prota acabou não percebendo isso. Ao invés disso, ele acabou caindo na lábia do careca e aceitou em participar de uma missão de nível 3 estrelas, que era um incidente paranormal relacionado à universidade. Assim corta para outra cena e mostra o Prota dizendo que uns artefatos bizarros se moveram sozinhos. E em seguida uma espada antiga desapareceu do nada, e depois teve uma estranha explosão de energia. E também uma lata de lixo maluca começou a andar sozinha, e por causa disso todo mundo diz que algo sinistro foi escapado das ruínas da antiga cidade.
E vendo o Prota catar lixo ao invés de estar caçando os demônios de vento, o Pokémon ficou puto, mas o Prota ignorou as reclamações dele e disse que essa missão que ninguém conseguiu completar mesmo após um mês, devia estar esperando por ele, o escolhido. E ficando ainda mais irritado ao ouvir isso, o Pokémon disse que a missão de um escolhido é matar os demônios de vento. E para acalmar o Douradinho, o Prota mostrou a foto da espada antiga que desapareceu do nada do museu. E explicou que depois do desaparecimento dessa antiga espada, os outros artefatos na sala de exposição não se moveram mais. E mesmo reconhecendo essa espada, o Pokémon por algum motivo fingiu que não conhecia. E enquanto o Douradinho ficava agindo de forma suspeita, o Prota falou que a coisa mais estranha para ele foi a explosão de luz que aconteceu na noite passada. E mesmo o Douradinho agindo mais suspeito ainda ao ouvir ele falando isso, o Prota chegou em uma conclusão totalmente diferente da verdade. E isso era que a espada antiga estava tentando invocar alguma força maligna do submundo. E enquanto ele ficava se achando o gênio da investigação, o Pokémon ficou aliviado por seu mestre ser um idiota. Ao mesmo tempo, mostra um garoto juntando os dois pedaços da espada antiga, e no momento que os pedaços se conectaram, uma aura bizarra vazou da espada e cobriu tudo ao seu redor. E nessa área que a aura bizarra cobriu, uma fenda do outro mundo foi criada. E nisso o Prota acabou se transformando na sua forma de escolhido sem querer. É claro, como uma fenda foi criada, naturalmente um demônio do vento também apareceu. Então, usando sua espada lendária, o Prota correu em direção ao seu alvo. Mas para sua surpresa, o que ele pensou ser um demônio cabuloso, na verdade era só um pequeno caranguejo. Mas de repente a aura bizarra foi disparada no caranguejo, e o pequeno monstrinho se transformou em um caranguejo gigante. Mano, se o Prota derrotar esse monstro, ele vai ganhar muito dinheiro, já que a carne de caranguejo são caras. Mas nesse momento o Prota não está pensando nisso, ele só está tentando o seu melhor para sobreviver enquanto desvia dos golpes do monstro. Mas como o demônio era mais rápido do que ele, o Prota não teve outra opção a não ser usar a espada lendária para defender o ataque. E no momento que o monstro tocou na lâmina, a garra dele foi cortada fora. E percebendo o poder da espada lendária, o Prota recuperou sua confiança e cortou outro pedaço do caranguejo. E quando ele foi dar o golpe final, o demônio fugiu cheio de medo. Mas é claro, ele não deixaria sua presa fugir tão facilmente. Assim ele correu atrás dele e atacou o demônio com seu golpe mais forte. Mas para sua surpresa a espada quebrou e ele acabou sendo mandado voando para longe ao ser golpeado pelo demônio. E aproveitando que aquela espada assustadora tinha quebrado, o caranguejo se preparou para se vingar de toda a humilhação que esse humano fez ele passar. Mas antes de fazer ele sofrer, do nada uma garota apareceu pilotando uma moto. E com um pulo seu, ela se transformou em algo parecido com uma sucubus. E com apenas um simples ataque, ela derrotou facilmente o demônio caranguejo. Depois mostra o Douradinho reclamando por ter falhado novamente, e dizendo que não pensava que esse garoto fraco seria tão sortudo. Ao mesmo tempo, nos é revelado que foi o Douradinho que fez o caranguejo ficar mais forte. E como o Prota foi o único espírito de formação que ele conseguiu encontrar, ele enviou esse garoto fraco para outro mundo. Mas como ele era tão fraco, o demônio cabeça de bode o ignorou. Então o Douradinho teve que entregar a espada lendária para ele, já que essa era uma arma mágica que atraía os demônios do vento. E o motivo dele querer atrair o monstro era que ele queria sacrificar o garoto fraco como espírito de formação para assim reparar o selo. Mas por causa da grande sorte do Prota, seu primeiro plano deu errado. Então no segundo plano ele colocou uma aura maligna na espada lendária para ela acabar se quebrando na batalha. Mas esse seu segundo plano deu errado também. Por causa disso ele estava se sentindo muito frustrado. E vendo ele assim, o Prota disse que pensou muito e tomou uma decisão muito difícil. E isso era que ele não iria mais caçar os demônios do vento, já que existiam outros métodos para um escolhido proteger os três mundos. E vendo ele agindo como um protagonista deprimido, o Douradinho ficou com raiva e mandou ele parar de inventar desculpas, já que no final ele só está com medo de morrer. E confirmando isso, o Prota diz que não vai mais lutar contra os demônios do vento, porque diferente do que ele pensava, ele não é o escolhido, já que ele quase morreu por um simples caranguejo. Enquanto reclamava por não ser o protagonista do mundo, de repente a espada lendária começou a emanar uma aura divina, e no momento seguinte a espada quebrada foi restaurada à sua forma original. Rapaziada, se vocês quiserem ver a continuação da aventura do garoto fraco que foi escolhido pela espada lendária e se tornou o mais forte do mundo, deixa o like e inscreva-se no canal para nos ajudar a pegar 10 mil inscritos até o final do ano. E como nós sabemos que vocês são fodas, nós acreditamos que conseguiremos bater essa nova meta. Manos e manas, obrigado por ver o vídeo até o final, nós vamos ficando por aqui, falou!